você, Bruno, qual a sua atividade, qual você entende que é a sua atividade principal? Ou mais, você coloca mais foco? Então, hoje eu tenho atendido muito com tarô, né? O tarô é o carro-chefe, eu acho que é o que tem mais procura também, porque o tarô é uma ferramenta flexível, tá? Ele é muito abrangente, então você consegue tratar de questões mais de cunho prático, questões do dia a dia. Meu ex vai voltar, que é a pergunta que o pessoal não gosta de responder, Aí eu né? já fiz pergunta, gente. O Bruno de vez em quando abre umas lives que a gente pode fazer perguntas. E eu já entrei lá, só porque eu sou amiga dele, ele me chamou. E aí você tem essas perguntas, como é que vai ficar o meu financeiro, né? E você tem outras perguntas, por exemplo, a busca pelo propósito, né? E as pessoas, elas têm uma característica de romantizar muito esses temas, né? Propósito, espiritualidade, né? E eu tenho uma pegada muito prática para tudo isso. Então, quando a pessoa fala, eu tô querendo saber qual é o meu propósito, né? A primeira pergunta que eu faço é para quê? Né? Qual que você vai trazer de benefício em relação a isso? Porque existe uma fala de um mestre da Índia, o Maharishi Raman, que ele fala o seguinte: você buscar pelo seu propósito é um comportamento egóico, porque o propósito nada mais é algo que vai te movimentar na vida, assim como o ego. Então, se você não tivesse propósito, talvez você não teria o ego, né? Então você tem Mas aí você não se movimenta na vida? Mas aí você não se movimenta na vida. Sim. Então, o propósito, ele não é algo que a gente... eu nasci com um propósito, né? É algo que a gente vai executar, depois vai ter outro, depois executa o outro, e esse propósito ele vai se revitalizando e vai se renovando a cada ciclo. Então, a gente sabe que às vezes a gente está num trabalho, por exemplo, estou trabalhando lá com TI, né, Lívia? Tô lá velhos tempos, tô trabalhando com TI, estou lá no TI 11 anos, 10 anos, 15 anos no TI e eu tô super infeliz, né? E muitas vezes a gente precisa sair, a gente precisa dar uma guinada e buscar um novo propósito. É a Fênix, né? Precisa E tacar fogo. É o conceito da Fênix. E buscar... Às vezes o propósito também está no conceito de você olhar para si próprio, né? Às vezes a gente fica tão preocupado em atingir o propósito cuidando do outro que a gente não cuida de si mesmo. E aí a gente fica naquela ânsia da síndrome do ajudante, né? O tempo todo eu estou fazendo pelo outro, o tempo todo eu quero atender o outro e acabo não aceitando que o outro também faça por mim, né? Sabe que eu tive uma sacada agora? Quando você falou, né, que o ego é o que move, então será que a gente poderia dizer que em vez da pessoa procurar o propósito, ela poderia procurar o que a move? Então, aqui no tabuleiro do Mahalila a gente tem uma casa, que é a Casa dos Desejos, que fala exatamente sobre isso.